Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham, pelo nosso podcast semanal aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então hoje nós vamos meditar o Evangelho do quinto domingo da Quaresma, dia 17 de março de 2024. É o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. Até coloquei como tema, o desafio de ser guia para quem quer ver Jesus. Vamos ao texto do Evangelho. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Certamente o grande pedido dos gregos, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Quem faz esses pedidos, como a gente acabou de ouvir no Evangelho, são gregos convertidos ou simpatizantes do judaísmo. Esses peregrinos gregos manifestam um desejo denso de significado missionário. Queremos ver Jesus para conhecê-lo mais profundamente, colher e compreender a sua mensagem. A pessoa e a mensagem de Jesus eram fascinantes. Daí dá para entender o porquê desse pedido dos gregos. Basta observar outras passagens do Evangelho para a gente entender isso, para comprovar essa verdade. Por exemplo, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 46, ninguém jamais falou como este homem. Foi a resposta dos guardas do templo aos sumos sacerdotes quando questionado por que não prenderam Jesus. Ninguém jamais falou como esse homem, estavam fascinados. Uma outra passagem que também fala do encanto que Jesus produzia. A quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Capítulo 6 de São João, versículo 68. É a resposta de Pedro à pergunta de Jesus aos apóstolos. Querem ir embora também? E Pedro, embora? Só tu tem palavras de vida eterna. Portanto, evangelizar é anunciar e testemunhar com ardor, um termo que o Papa Francisco gosta muito de usar, parresia, com entusiasmo, a pessoa e a mensagem de Jesus, porque era assim que Jesus pregava, com parresia, com entusiasmo. E por isso ele era atraente. E nós também precisamos ser atraentes, para que outros cheguem até Jesus. Para isso, necessitamos em nossas comunidades de guias, de pessoas que conduzam até Jesus. Hoje, alguns mestres de espiritualidade usam a palavra mistagogo. O que é um mistagogo? É um pedagogo do mistério divino, alguém que pega pela mão e leva a pessoa até Jesus, um pedagogo do mistério divino. É indispensável gente disponível e preparada para essa tarefa. Por isso, o Papa São João Paulo II afirmou na Carta Apostólica Novo Millennium Neunt, do ano de 2001, de forma categórica, diz São João Paulo II, no início do novo milênio Neunt, o início de um novo milênio, sem santos e santas não haverá nova evangelização. São os santos e santas que levam as pessoas até Jesus. Isso leva a refletir como vai o nosso processo de conversão. Nosso testemunho pessoal e comunitário é fundamental para a credibilidade do Evangelho.
para tornar o Evangelho atraente. A comunidade cristã tem que ser atraente, testemunho pessoal e comunitário de vida. Interessante, quando Felipe e André foram levar até Jesus o pedido dos gregos, parece que Jesus foge do assunto, né? Parece que não responde. E começa a falar de modo simbólico a respeito do sofrimento. Olha o que ele diz: o grão de trigo precisa morrer para produzir fruto. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que aqueles que quiserem conhecê-lo, como os gregos, e compreendê-lo, deverão observar o grão de trigo, que cai na terra e morre. Deverão observar a vida que nasce da morte, que brota da morte, que provém da morte. Em suma, deverão olhar para a cruz. A cruz expressa amor, serviço, vida doada, doação total de si. Da morte de Cristo na cruz brota a vida sem fim, a vida eterna. É evidente que o sofrimento não foi fácil para Jesus, como não é fácil para nenhum de nós. O sofrimento, porém, tem uma finalidade pedagógica. Educa-nos para o desapego. Sem perceber, nos apegamos de modo desordenado a tantas coisas e pessoas, deixando pouco espaço para Deus em nosso coração. O sofrimento desperta-nos para a transitoriedade dos bens criados, são passageiros, e para a eternidade de Deus. Por isso Santa Teresa d'Ávila rezava: nada te turbe, nada te espante, tudo passa, só Deus permanece. O sofrimento também fortalece nossa fé, porque leva-nos a uma crescente confiança em Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações, como diz São Paulo. Justamente por isso, cruz significa fidelidade e confiança total em Deus, mesmo diante da provação mais exigente, como por exemplo a morte causada pela injustiça. Jesus não fugiu do sofrimento, do infortúnio, não buscou atalhos confortáveis, corajosamente e coerentemente seguiu o seu caminho, confiando em Deus, apesar da ameaça real da morte humilhante na cruz. E ele diz de forma categórica: e eu, quando for elevado à terra, atrairei todos a mim. O evangelho que acabamos de ouvir, no versículo 32. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. De fato, atraiu. É a ciência da cruz. De modo misterioso, só Deus sabe como, nosso sofrimento, quando livremente aceito e oferecido, contribui eficazmente para a salvação da humanidade. É a ciência, a sabedoria da cruz, incompreensível à razão humana. Que a Virgem Maria nos ajude a crescer no conhecimento e no seguimento de Jesus, para que o nosso testemunho pessoal e eclesial possa atrair outras pessoas para a fé, possa despertar outras pessoas para a fé. A todos a minha bênção e um feliz domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.